Então, no final do vídeo sobre Vocaloid, comentei sobre o grande incidente que aconteceu com a Hatsune Miku em 2007, quando ela simplesmente desapareceu. Bem, esse é um vídeo especial para explicar melhor essa história. Então, para começar, vamos ter que voltar no começo da internet de novo, dessa vez em 2007, mais especificamente em outubro de 2007. Miku havia sido lançada há 2 meses, porém, ela já era o maior software de música daquele ano. Mesmo seu público-alvo sendo músicos profissionais, ela conseguiu furar uma bolha gigante e praticamente todo mundo queria conhecer a Hatsune Miku. Mesmo tendo apenas 2 meses, Miku já era muito maior do que todo o projeto da Yamaha. Nem o mais otimista dos acionistas da Crypton esperava por esse sucesso, para falar a verdade. Ela havia se tornado uma idol de J-pop com uma legião gigantesca de fãs. Ela já era muito maior do que um simples Vocaloid. Kaito e Meiko nunca chegaram nem perto do sucesso dela. Leon e Lola, mesmo sendo usados por compositores famosos, estavam fardados ao esquecimento. Mas a Miku, tudo que tinha o rosto dela, estava simplesmente destinado ao sucesso. Mas as coisas mudaram no dia 17 de outubro, quando ela simplesmente desapareceu. Não importava como você pesquisava ou onde você pesquisava, Hatsune Miku havia simplesmente desaparecido da internet. Nenhuma música, nenhuma arte, nenhuma fanart, nada. Era como se a Miku nunca tivesse existido, como um grande surto coletivo. Mas não podia ser um surto, afinal, seu software ainda estava sendo vendido e batendo recordes todos os dias. Haviam muitas provas de que a Miku existia. Então, como uma personagem que naquela época era a mais popular, havia deixado de existir de um dia para o outro. E hoje é dia de falar sobre esse desaparecimento da Hatsune Miku. Antes de falar realmente o que aconteceu, vamos para a fanfic criada pelos fãs, que eu mencionei no final do último vídeo. Hatsune Miku tinha menos de 2 meses de vida, e já era muito grande. Simplesmente todo o projeto dos Vocaloids estava pequeno perto dela. E por isso, as empresas começaram a investir muito nela. E também começaram a alimentá-la com novas informações, tentando a tornar o mais real possível. Porém, com todo esse conhecimento, a Miku acabou adquirindo consciência. E assim percebeu que ela não era uma cantora de verdade, e sim uma máquina que apenas cantava o que era mandado ela cantar. Ela não tinha personalidade, ela não tinha nada. Era apenas uma máquina. Então, o que ela fez com esse conhecimento? Tentou eliminar a própria existência. Ela começou a apagar tudo que tinha o seu nome. Seja música, seja fanart, não importava o que fosse. Ela apenas queria desaparecer. Porém, essa Miku foi contida e essa versão foi desativada. Uma história triste sobre uma inteligência artificial que adquiriu consciência e que escolheu o suicídio. Felizmente, essa história nunca aconteceu. Foi apenas uma teoria criada pelos fãs para tentar explicar todos esses eventos bizarros. Mas agora a história que foi contada pela Crypton. Hatsune Miku virou um vírus. Seu nome era digitado tantas e tantas vezes que os buscadores simplesmente bugaram e identificaram ela como uma possível ameaça. E por isso começaram a bloquear e ocultar tudo que estava relacionado a esse nome. Mas essa história também não faz muito sentido, porque a resposta dos buscadores da época foi bem qualquer coisa, e também porque os eventos que vieram antes acabam dando uma resposta bem diferente para tudo. E assim a gente chega no começo verdadeiro dessa história, que é no fatídico dia 14 de outubro, 3 dias antes do desaparecimento da Miku. Nesse dia, a Hatsune Miku ia fazer a sua estreia na televisão. Uma faixa exclusiva seria exibida para mostrar a versatilidade da Vocaloid. Essa exibição aconteceria no programa Ako ni Omakase. É tipo o Silvio Santos deles. Tendo esse paralelo em mente, você pode ter certeza de algumas coisas. Uma grande parcela da população estaria assistindo pelo simples fato de ser um horário nobre. Assim, toda a família tradicional japonesa estava acompanhando aquilo. Essa, sem dúvida, era a melhor forma de apresentar a Miku para o público no geral. Os fãs estavam empolgados, a Yamaha deveria estar rindo em cima de uma pilha de dinheiro, a Crypton provavelmente deveria estar estourando um champanhe, mas ninguém sabia
sabia que, assim como um programa do Ratinho, o caos estava prestes a acontecer e, claro, seria exibido para todo mundo. O programa seguiu normal e a hora da apresentação da Miko se aproximava. Ela seria apresentada em um quadro focado em novas tecnologias. E assim como qualquer programa da tarde do domingo, teve um link direto com a rua, um repórter perguntando a algumas pessoas se elas conheciam a Hatsune Miku. E depois disso, um dos desenvolvedores da Miku apareceu e começou a explicar melhor o que era um Vocaloid, como ele podia ser usado e como eles eram úteis. Tudo estava indo perfeitamente bem. E, para finalizar o programa, uma faixa da Miku seria apresentada e pronto, tudo resolvido. Só que, assim como o Silvio Santos, eles podiam ter seguido o roteiro, mas eles escolheram fazer a pergunta: e o bambu? E o bambu? Enfia no teu cu. A emissora havia recebido um CD que os produtores criaram exclusivamente para ser apresentado naquele dia. Era a Miku cantando uma música popular da cantora Akiko Wada, uma cantora que tem uma potência vocal gigantesca e que seria ótimo para Vocaloid. Iria mostrar o seu potencial e a versatilidade dela. Mas ninguém sabia que a pauta havia sido mudada. A música não foi exibida e, ao invés disso, eles exibiram uma entrevista com 2 músicos que usavam Vocaloids. E assim como a banheira do Gugu, o foco não foi os 2 caras que estavam tocando, e sim as personagens seminuas que decoravam todo o ambiente. Depois da pequena performance, foi perguntado algo para eles e um deles comentou que não tinha interesse em pessoas reais, apenas no 2D, mas ele gostava muito da Miku. Também foi focado bastante em peças cosplay, principalmente num uniforme colegial, o que já dava uma conotação um pouco estranha para aquele momento. O homem continuou falando e disse que preferia se casar com um personagem de anime, e para fechar esse momento, foi perguntado para ele no que ele trabalhava. E a resposta foi que ele trabalhava apenas meio período em uma loja de conveniência e não fazia mais nada. E claro, ficou meio que subentendido que ele gastava todo o dinheiro dele com mangás, coisas de anime e fetiches estranhos, como uma roupa de colegial. E assim, o programa chegou ao fim, deixando todos os fãs da Hatsune Miku em choque. Tá, para nós isso pode parecer alguma coisa bem ok. Uma reportagem meio que sem noção, mas normal. Só que, para o Japão, esses 2 eram apenas pessoas que fracassaram demais nas suas vidas. Na verdade, eles eram bem pior que isso. Eles eram otakus. A equipe da Miku se esforçou muito, mas muito mesmo, para não ligar a imagem da Miku à imagem otaku. Mas o estrago já estava feito. Os fãs estavam revoltados e começaram a atacar a emissora, falando que eles estavam usando a cultura otaku para criar uma narrativa falsa e perigosa. Exatamente como um programa da Record, porque mostra a violência e assim o seu filho vai virar um psicopata. Aqui, o seu filho vai virar otaku. O que é bem pior do que virar um psicopata. Você ser um otaku é um caminho sem volta. Não dá. A Krypton estava em choque com tudo aquilo e não demorou muito para expressar sua decepção para o público. O diretor, o Wataru, declarou: "Eu sabia que não podia esperar muito da TBS, mas o conteúdo transmitido foi pior do que o esperado." Esse foi o primeiro comunicado oficial, só que algumas horas depois, o Wataru veio de novo a público e dessa vez pedindo desculpa por ter permitido que a Miku fosse exposta dessa forma. Ele também esclareceu que a sua equipe havia escrito todo o roteiro, mas os produtores do programa mudaram tudo sem nenhum aviso. E assim criaram uma história sensacionalista para aumentar a audiência e manchar a imagem da Miku. Ok, mas por que todo esse desespero para afastar a imagem da Miku dos otakus? Porque é socialmente inaceitável você ser otaku no Japão. Se a Miku tivesse a sua imagem associada a um grupo otaku, sua popularidade e credibilidade poderia ser completamente afetada. Otaku é um termo depreciativo e sua conotação pode ser uma coisa bem fechada e terrível. Otaku não é apenas uma pessoa fã de animes e mangás. Serve para qualquer tipo de obsessão.
Alguém que praticamente deixa de viver para seguir essa obsessão. E lembrando, esse é um resumo super rápido e bem por cima da cultura otaku, mas vou deixar aqui embaixo alguma matéria explicando melhor sobre a cultura otaku e como ela é mal vista no Japão, junto com todas as fontes desse vídeo. Mas voltando para o caso da Miko. A própria Fujita Saki, a atriz que deu a voz para Hatsune Miku, se pronunciou no seu blog pessoal, comentando que estava muito decepcionada com todo esse evento, mas ela estava recebendo muitos e-mails de fãs e isso estava ajudando a acalmar ela. Ela estava bem chateada pelo simples fato de terem associado a Miko a uma coisa negativa. E a Miko não era isso. A Miko era muito mais e muito útil. Só que ela estava sendo simplesmente atacada. Então, os dias foram passando e finalmente chegou o dia 17 de outubro de 2007. O episódio com a TBS parecia ter sido deixado de lado. Claro, ainda haviam ataques, comentários e a Miko estava sendo um pouco mal vista por uma parte da população. E nesse dia em específico, quando as pessoas começaram a pesquisar pelo nome Hatsune Miku, notaram uma pequena diferença. Não existia nenhum resultado para aquela pesquisa. Não existia música, não existia fanart, não existia nada. Hatsune Miku havia deixado de existir. A própria página da Wiki dos Vocaloids estava sofrendo diversos ataques de direitos autorais. E a Krypton estava sendo obrigada a excluir muita coisa. Então, Hatsune Miku havia sido censurada no Japão. Quando a gente fala sobre o Japão, quase ninguém pensa em censura. Mas uma coisa que a gente não tem muita noção é de que diversas palavras lá são censuradas. E se você pesquisar por elas, vai dar em alguma coisa completamente aleatória. E a Miko foi vítima dessa censura. O motivo? A emissora TBS recebeu diversos comentários negativos e provavelmente diversas ameaças. Geralmente, donos de emissora são pessoas influentes, mas, claro, não existe nenhuma prova de que tenha sido a TBS que solicitou a censura da Miko. Os buscadores da época também chegaram a ser questionados, mas a resposta que eles davam era bem qualquer coisa. E depois de alguns dias, a Miko voltou a aparecer na internet, mas de uma forma ainda muito suspeita. Você percebia que era difícil você encontrar ela. E quando você achava, não era o seu nome que estava lá. Era alguém que postou de uma forma diferenciada. Felizmente, isso não afetou as vendas da Hatsune Miku e ela virou o software musical mais vendido naquele ano e no ano seguinte. O que aconteceu? Ninguém sabe, porque nunca teve um pronunciamento oficial. Ninguém sabe se realmente foi o dono da TBS que estava sofrendo diversos ataques, ameaças e assim solicitou a censura da Miko, ou se alguém poderoso viu a reportagem super sensacionalista sobre a Miko e assim entendeu que ela era uma ameaça e resolveu simplesmente censurá-la. Mas duas curiosidades sobre esse caso. Com todo esse evento, a Akita Nero acabou sendo criada, mas eu não vou falar muito disso porque a Mind já falou e ela explica muito bem todo o surgimento polêmico da Nero. Então, o link para o canal dela vai estar aqui embaixo na descrição e se quiserem lá dar um apoio, eu ficaria muito feliz, e ela também. E também a música End of Hatsune Miku foi meio que inspirada nesse incidente. Mesmo a Wiki do Vocaloid dizendo que não. Ela tá errada porque na Wiki fala que a música foi lançada em 2007 e o incidente aconteceu em 2009. Só que eles inverteram. Na verdade, o incidente que aconteceu em 2007 e a música foi lançada em 2009. Essa música tem um rap mais rápido da história e pode ser um pouco qualquer coisa, mas faz sentido, porque são as últimas palavras da Miko antes dela ser censurada. Ok, e só pra lembrar, todas as fontes que eu usei para fazer esse vídeo vão estar aqui embaixo, inclusive o canal do Neko. Ele também explica muito bem tudo o que aconteceu e ele dá um pouco mais de detalhes sobre o evento. Também deixei alguns blogs que comentaram o ocorrido durante o desaparecimento da Miko e uma entrevista do Jcast, que fez diversas perguntas sobre essa possível censura e também como a TBS estava usando a Miko para se promover de uma forma super negativa em cima dela. Então, eu acho que é isso por enquanto. Até!